Yarinha vinha falando com vocês sobre isso e hoje a gente vai continuar falando sobre a obra do Espírito Santo e eu vou começar um assunto bem importante e muito cheio de confusão, infelizmente, que é a questão do batismo do Espírito Santo e também vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo, que de fato é isso aqui, né? Então a gente já viu aqui, vocês já viram com a Yarinha, né, falando sobre obra, nós falamos sobre a convicção, o que o Espírito Santo promove na gente, a convicção, o convencimento, né? A regeneração, aquilo que a Bíblia chama, é o termo, no grego se chama palingenésia, né? Esse processo de fazer nascer novamente, né? De vivificar, habitação, né? E depois a questão do selo do Espírito também, que é uma parte muito bonita da teologia, da pneumatologia, né? Da teologia do Espírito Santo aqui. Deixa eu colocar minha câmera aqui de um jeito que fique mais fácil, ok. E agora a gente vai falar sobre o batismo, né? Muito bem. Não dá para a gente discutir esse assunto sem abrirmos a Bíblia e nos determos cuidadosamente nas Escrituras, né? A gente tem que, dentro de tudo que a gente está fazendo, todo esse movimento da escola bíblica, né, de estudarmos esse ano aqui doutrinas, né? Se você percebeu bem, a gente não pode partir para as Escrituras, por mais que eu tenha pressupostos, né, por mais que eu tenha a minha ideia sobre o que é um assunto ou não, eu não posso simplesmente imprimir para as Escrituras a minha percepção sem ter abertura para que a minha percepção seja modificada pela Escritura se eu estiver errado. O que forma a minha compreensão sobre as Escrituras é a própria Escritura, e não os meus desejos, os meus afetos. Os meus desejos e os meus afetos do coração, eles são transformados, eles são burilados, eles são corrigidos, eles são organizados pelo que a palavra de Deus fala. E, na verdade, é o que a palavra de Deus fala porque Deus falou. Então, há uma intenção do autor das Escrituras. O autor, Deus, com os cerca de 40 autores bíblicos, né? Mas Deus, o Espírito Santo, aquilo que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 fala, né? A gente estudou isso em bibliologia, né? Que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus para registrarem as palavras de Deus, ainda que eles estivessem de posse das suas faculdades mentais, dos seus sentimentos, e estivessem imprimindo ali também a sua própria percepção, ainda que organizada pelo Espírito, santificada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, essa autoria divina-humana, e a gente não nega isso, e não tem por que negar, e não há problema em a gente considerar isso, né? Capitaneada pela organização do Espírito Santo, essa autoria das Escrituras, ela nos informa aquilo que Deus deseja que nós saibamos sobre Ele, sobre a vida criada por Ele, sobre os problemas existentes dentro dessa realidade criada. Então, quando nós, leitores, nos aproximamos do texto, nós precisamos considerar, sobretudo, a vontade do autor, para entender o contexto em que esse texto foi registrado e, a partir daí, sim, tirarmos os ensinamentos, né? Nunca levarmos as nossas... imprimirmos do texto, divorciado das intenções do autor, essa leitura do texto bíblico, como se eu, hoje, no presente, é que vou dar significado para esse texto a partir do meu contexto, a partir da minha ótica, a partir da minha percepção, a partir da construção que eu tenho do que é a realidade. Não, a minha percepção sobre a realidade é que é formatada, que é organizada por aquilo que Deus me revela nas Escrituras, ok? Só para a gente entender um pouquinho aí, que para abordar esse assunto sobre o batismo do Espírito Santo, eu preciso ir para a palavra e organizar os meus pensamentos a partir daquilo que a palavra diz, e também a partir daquilo que ela não diz, tá bom? Então, só para a gente entender aí de onde a gente vai partir da palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, um pouquinho sobre esse conceito e trabalhar adequadamente sobre ele aqui, tá bom? Então, eu vou ler dois textos bíblicos inicialmente, tá? 1 Coríntios. Quero que você me acompanhe aqui, tá bom? Vou colocar o texto para você, para ficar mais fácil, né? Olha só, interessante. O batismo, o que é o batismo do Espírito Santo? Vamos olhar primeiro para as Escrituras, tá bom? E ver o que ela nos fala sobre isso. Olha aqui. Paulo falando à igreja em Corinto. Na verdade, uma boa dose das informações a respeito das manifestações, da ação do Espírito Santo na vida da igreja, está contida lá em 1 Coríntios, na carta de Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, tá bom? Olha o que ele fala. Pois em um só corpo, todos nós
todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A ideia de batismo é a ideia de imersão, de você ser submerso numa realidade nova. Tá? Então, o que Paulo está falando aqui é que todos aqueles, independentemente da sua etnia, da sua origem, independentemente do seu status quo, do seu status social, todos aqueles que passaram pela cruz de Cristo, eles foram submergidos, eles foram inseridos nesse corpo, num único corpo. Chama isso de batismo, batismo em um único Espírito. Essa é a ideia do texto ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Todos nós que passamos pela cruz fomos batizados em um único Espírito. Tá? Então, esse conceito para a gente é importante. Vamos dar uma olhadinha agora também em Efésios capítulo 4, versículo 5. Tá bom? Olha aqui. Eu vou ler, na verdade, é um texto já conhecido, a gente já passou por ele algumas vezes aqui por outros motivos, tá? Eventualmente a gente vai voltar nesse texto aqui quando o Márcio der aula para a gente de eclesiologia, logo na sequência aqui, as aulas de pneumatologia. Mas olha só o que Paulo fala aqui à igreja de Éfeso. Tá? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Está falando do corpo de Cristo, né? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele entra no texto que importa para a gente aqui. Há um só corpo, em um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Esse um só batismo que ele está falando, não é aquele batismo nas águas que a gente faz. Ele está falando dessa inserção no corpo de Cristo mediante a ação do Espírito. Aquilo que ele acabou de falar lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Esse batismo é uma ação sobrenatural do próprio Deus, do Espírito Santo, inserindo-nos na sua família. Ser batizado no Espírito tem esse significado de inserção na família de Deus, definitivamente, de uma vez por todas. E essa ideia de um só batismo, essa ideia de não haver uma espécie de renovação dessa situação, por assim dizer. Ok? Então, vamos entender que batismo diz respeito a essa inserção do Espírito na vida comunitária, na unidade do corpo de Cristo, um só corpo. Eu faço parte de uma família, a família de Deus, eu fui inserido nesse contexto agora, ok? Muito bem. Então, é aqui que a gente começa, então, a partir das Escrituras, porque olhando para elas em primeiro lugar, a gente já consegue entender, ok, as Escrituras estão falando isso aqui para mim, eu já tenho uma diretriz clara sobre o que esse negócio significa, tá? Sobre o que esse assunto trata, o que é o batismo, segundo as definições, poderíamos ler vários outros textos, mas em razão do nosso tempo aqui precisamos ser objetivos, tá? Então, a partir desses dois textos, já entendemos, basicamente, temos os fundamentos para entender o que é o batismo do Espírito Santo. Agora, esse é o ponto. É nesse tópico aqui que reside o ponto de maior divergência entre a teologia tradicional e aquilo que nós chamamos de a teologia pentecostal. E aqui eu quero ser muito cuidadoso. Eu tenho o maior respeito pelos meus irmãos pentecostais. Tá? Já vivi por mais de 2 anos e meio num contexto pentecostal. Aprendi muito com pastores e com irmãos pentecostais. Tenho um carinho muito grande por eles, então toda a minha abordagem aqui ela é profundamente respeitosa, sobretudo por conhecer esse ambiente. Tá? E posso dizer para vocês que passei momentos maravilhosos ao lado desses irmãos. Tá? Me acolheram no momento em que eu precisava ser pastoreado de uma forma única. É uma história longa, não vou entrar nela agora. Tá? Mas aqui e ali você vai me ouvir falando de reverbes. E as maiores lições que eu aprendi sobre essa questão das ações, da manifestação, do cuidado, da organização do Espírito Santo dentro da vida da igreja, eu aprendi com um pastor pentecostal. Tá?
Depois eu vou citar esse exemplo para vocês se dá tempo hoje, tá? Foi uma coisa muito interessante que aconteceu, uma experiência muito rica, tá? E foi num culto com mais de 2.000 pessoas, foi um negócio sensacional, foi muito interessante. Bom, mas enfim. Então, existem divergências? Existem. Nessa história, você já foi batizado no Espírito Santo? Sim ou não? Aquela coisa de batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção e tal. Existe essa compreensão por parte de algumas pessoas. Não é que porque a pessoa é pentecostal que ela crê dessa forma e, não sendo pentecostal, ela não crê dessa forma. Existe, mesmo dentro do pentecostalismo, existe uma compreensão de boa parte dos nossos irmãos pentecostais sobre o que de fato é o batismo do Espírito Santo, né? E eles conseguem entender, tal como alguns tradicionais também conseguem entender, a maioria não entende, por sinal, né, a diferença entre batismo e plenitude no Espírito Santo, que são coisas distintas aí, tá bom? O batismo do Espírito Santo, como eu disse agora há pouco, é a união espiritual do crente com Cristo e com outros crentes através da obra do Espírito Santo. É o que nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. Essa união introduz espiritualmente o crente no corpo de Cristo, a Igreja Universal, e ocorre, portanto, necessariamente no momento da conversão. É no momento da conversão que esse batismo se dá. É no momento que a pessoa se entrega a Jesus, se rende a Jesus, pega nos braços de Jesus e confessa Jesus como Senhor, que o batismo ocorre. E não em outro momento. Esse é o batismo do Espírito Santo segundo as Escrituras. Isso é teologia tradicional. Não, isso é teologia bíblica. Ok? Isso é teologia bíblica. Essa é a visão. Não, essa é a visão bíblica. Nós não estamos aqui defendendo uma posição indo contra outra. Nós estamos procurando defender uma posição bíblica. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos capítulo 2. E a gente tem que ser muito cuidadoso aqui com Atos, especialmente com Atos, porque, deixa eu já falar de antemão, porque Atos normalmente é tido como uma carta que valida, autentica muitas práticas defendidas dentro da igreja atual. E nem todas elas são práticas que devem ser defendidas, não porque elas não tenham autenticidade. Elas são autênticas, são verdadeiras, mas Atos é uma carta de transição. Ela faz um registro histórico do início da igreja, onde coisas estão começando a acontecer. E existem uma série de eventos particulares do início da igreja que não se repetiram na história, porque fazem parte daquele momento da igreja dentro da história. Tá? Aí a história de igreja é outro momento, é outra discussão, mas só para você tentar organizar um pouquinho os pensamentos aí e a gente atacar esses assuntos, esses textos, atacar no bom sentido, com todo o cuidado necessário aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui em Atos capítulo 2, versículos 38, ou versículo 38. Olha aqui, né? Pregação de Pedro, né? Quem viu Pedro ali no final dos evangelhos e vê Pedro agora, fala, nossa, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Por quê? O Espírito Santo está agindo nesse cara. Empoderou Pedro, né? Capacitou, trouxe aquela chama de ousadia, aquela habilidade, aquela capacidade que ele não tinha até então. Então, mas aí que está, ele foi batizado no Espírito Santo. Não, lembremos que estamos num momento de transição. Apesar de Pedro já ser um crente em Jesus, o Espírito ainda não havia vindo para toda a igreja. É um momento de transição, ok? Isso está acontecendo de forma a igreja ser organizada. A partir desse momento de organização, a vida segue de uma maneira, numa outra frequência, por assim dizer, tá bom? Olha que Pedro fala: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, ele está associando aqui essa questão do recebimento, do presente, do Espírito Santo, do Consolador de Deus habitando em nós, nos introduzindo, nos imergindo na família de Deus, mediante o arrependimento e a profissão de fé no nome de Jesus. Ok? Está muito claro isso da pregação de Pedro ali em Atos, capítulo 2. Tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui agora no capítulo 19, versículos 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí, talvez essa ideia aqui de, tá vendo, eles creram, mas não receberam o Espírito Santo. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, que era batismo de arrependimento.
Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Aí alguém falou, está vendo? São duas coisas distintas. O batismo para a crença no Senhor Jesus e o batismo no Espírito Santo. Não são duas coisas. Nesse momento, dentro da realidade da história da igreja, isso está acontecendo como ondas. Vamos lembrar que o Senhor Jesus falou para Pedro que Pedro seria, sobre ele, Jesus edificaria a sua igreja e daria as chaves que abririam as portas para a igreja. E, de fato, isso aconteceu. Pedro foi um instrumento para que o evangelho começasse a pulsar no coração de Jerusalém, expandindo-se para Samaria. Então, o que você tem ali é todo um movimento de muita gente que ouviu, que se arrependeu, que estava esperando o Messias, mas vamos lembrar que o batismo de João apontava para aquele que haveria de vir. Havia uma disposição de arrependimento no coração dessas pessoas que aguardavam o anúncio do Messias. O que Paulo está fazendo aqui é falar, o Messias chegou, o Messias veio, vocês se arrependeram? Ok. Então, é em Cristo, é no Messias prometido que João anunciou que viria, que vocês devem crer. E é nesse momento de conversão, já essa disposição, veja bem, há um movimento diferente do que normalmente há na nossa vida hoje, né? Que o Espírito, que as pessoas creem e são batizadas. Alguns dizem, eles já criam antes. Não, havia o batismo de arrependimento, essa disposição, mas é pela profissão de fé no nome de Jesus que se dá de fato a salvação. Paulo ali está pregando o evangelho, olha, o arrependimento que vocês buscam, ele se concentra, ele foi concretizado, ele foi realizado na pessoa de Jesus. E ali você tem a conclusão de todo aquele processo já de busca que estava acontecendo. De certa forma, isso acontece nos dias atuais. Para pensar naquela pessoa que é alvo do seu evangelismo, que está num processo de conhecer a Deus, que já está interessada, que já tem o coração sensibilizado, mas que ainda não se rendeu às evidências de que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Mas ainda nós estamos lidando com um período de transição e de construção da Igreja do Senhor Jesus, onde essas ondas estão sendo abertas, né? essas camadas de evangelismo, de expansão do Evangelho, estão sendo abertas. Tanto é que, voltando um pouquinho para Pedro, se você estou dando uma pequeno resumo do livro de Atos aqui, né? Se você pega toda a evolução da história da igreja em Atos, você percebe que Pedro ele começa a sumir, né? Tudo começa ali com os 12 em Jerusalém, Pedro na frente, o protagonista ali das ações da igreja e tudo mais, e de repente Pedro ele some, ele vai desaparecendo na narrativa e Paulo vai aparecendo. Porque existe, de fato, essa transição, né? Essa expansão. Né? Agora a igreja está crescendo, a igreja está indo para o mundo, né? A igreja está indo para fora, saiu das portas de Jerusalém, saiu dos muros de Jerusalém, avançou pela Samaria, avançou pela Judéia, agora está chegando na Europa, enfim, está chegando. Daqui a pouco, lá no capítulo 13, você já vê a igreja em Antioquia, o negócio está bombando, né? Então, esse movimento bonito do Espírito. Então, nessa primeira instância, nessa primeira organização, né, da igreja, você tem muitos ajustes acontecendo, né? E a gente não pode criar normas, né, regras de como o Espírito vai agir a partir dessa narrativa inicial, ainda que nós possamos entender os seus movimentos, os seus ímpetos e, eventualmente, a partir disso, sim, possamos tirar lições preciosas para a gente hoje em dia, tá bom? Muito bem, vamos lá. Então, essa ideia geral aqui, o que é o batismo no Espírito Santo? É essa união, né? A gente pode definir isso aqui com esse segundo bullet que tem aqui no nosso slide. O batismo do Espírito é a união espiritual do crente com Cristo e com outros crentes através da obra do Espírito Santo. Isso é o que significa ser batizado no Espírito Santo. Então, se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, creu que Ele morreu pelos seus pecados na cruz, que Ele te justificou com a sua morte e ressurreição, fazendo você amigo de Deus, tornando você membro da família de Deus, você foi batizado pelo Espírito Santo. E esse é um movimento do Espírito, não é um movimento nosso, tá?
ele é monérgico, ele diz respeito à ação de Deus, ao trabalho de Deus na nossa direção. Nós simplesmente pegamos numa mão que já está estendida para a gente aqui, tá bom? Muito bem. Pô, mas André, e todas essas questões relativas à ação do Espírito na vida das pessoas, como é que fica, então? Se o batismo é isso, e todas essas percepções que a gente vê de grandes movimentações, né, de grandes manifestações, muitas vezes. Né? Elas existem, elas não existem e tudo mais. Eu não posso dizer que todas sejam verdadeiras, mas eu não sou eu que vou dizer qual é a verdadeira e qual é a falsa. O que eu posso dizer para você, sim, o Espírito age de forma poderosa na vida das pessoas. E aqui a gente entra num segundo ponto, que é aquilo que a gente chama de plenitude. A palavra de Deus fala, sim, que é possível ser pleno no Espírito. E o que significa isso? Bom, isso significa dinamite pura, no bom sentido. Isso significa dinamite pura. Né? E eu não estou falando, basicamente, de eventuais manifestações diferenciadas, né, que acontecem na vida de um e de outro. Estou falando de utilidade para o reino de Deus. Né? Estar pleno do Espírito Santo tem uma finalidade, que é ser útil para o reino de Deus, né? Ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, né? Sermos permeáveis à ação de Deus para alcançar os propósitos dele, não só na nossa vida, mas através da nossa vida, né? Então, o conceito de plenitude existe, né? Está lá na Bíblia, né? Pleroma, né? A ideia de plenitude, de estar cheio, de estar completo, até transbordar, né? A ideia que denota uma condição de submissão tal ao Espírito Santo e uma obediência tal ao seu direcionamento, que você entra num ritmo de afinidade com Deus diferenciado. Está falando do processo de santificação, né? E sermos cada vez mais abertos ao agir de Deus, sermos sensíveis à voz de Deus, e sermos naturalmente, voluntariamente obedientes a esse exercício, essa presença de Deus na nossa vida, de não resistirmos a Ele, né? De queremos mais estar debaixo da sua condução, mais sensíveis à sua voz, dispostos a fazer aquilo que ele diz que é correto, do que dispostos a fazer aquilo que os nossos afetos pecaminosos nos pedem. A gente está sempre lidando com os afetos pecaminosos, vamos lembrar disso, tá bom? Então, olha só, vamos aqui pegar alguns textos que falam sobre essa ideia de estarmos cheios. É uma coisa que nós devemos querer, devemos buscar, né? Essa ideia de queremos estar cheios do Espírito Santo de Deus não é uma ideia teológica de uma determinada linha religiosa, né? Não, é um mandamento bíblico, tá? Isso é teologia bíblica, não é teologia pentecostal, não, gente. É teologia bíblica, tá bom? Então, vamos lá, porque isso nos ajuda a entender um pouquinho como as coisas devem ser. E por que muitas vezes a gente não entra nessa vibe, né? Vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha só. São mandamentos, tá? São imperativos bíblicos para a gente aqui, na nossa relação, o que você deve fazer para se relacionar com o Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Olha aqui. Paulo falando, né? Vou ler aqui a partir do versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Bom, já era mal daquela época, então, assim, nada de novo debaixo do sol, né? Paulo não está falando de uma realidade utópica, idílica. Ele está falando de uma realidade, gente, que tem problemas como a nossa, tá? E vamos lembrar, numa época que nem penicilina existia, né? Então, a coisa era mais tensa do que é hoje, tá? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, perceba que o que ele vai falar agora, o mandamento que ele vai dar agora, tem a ver com essa ideia de ter cuidado com a forma como a gente vive, de não ser insensato, mas ser sábio, aproveitando as oportunidades, para que nós sejamos diferenciais numa sociedade, numa realidade que está marcada por muito problema, por muita maldade, por muito desequilíbrio, por muitas fraturas. Olha o que ele fala no versículo 18, olha que legal. Não se embriaguem com vinho. Ele não está falando para não beber vinho. Se você gosta de tomar seu vinhozinho de vez em quando, ok, sem crise, né? Desde que você não se embriague com ele. Ele fala, não se encham, ou seja, não perca o seu controle para o álcool, que leva à libertinagem. Lembra de Noé?
né? Noé encheu a cara lá logo depois do dilúvio e deu aquele drama familiar lá que você conhece, né? Foi encher a cara lá e ficou meio que à vontade demais ali, causou um desconforto familiar muito grande. Então, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Ou seja, não percam o controle para o álcool, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, percam o controle de si mesmos para o controle do Espírito. É isso que ele está falando, ele está fazendo um jogo, um trocadilho aqui. E aí ele fala, olha, qual é a manifestação desse controle que o Espírito vai exercer em você? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de uma vida que é balizada pela organização mental alimentada pelas Escrituras. Não está falando que a gente vai ficar cantando o dia inteiro, né, salmos e hinos de louvor, mas que você tem no seu dia a dia, nos enfrentamentos do dia a dia, esse embeber da palavra de Deus, o Espírito trazendo à tona verdades, princípios que regulam a sua vida e que te ajudam a lidar com as dificuldades do dia a dia. Eu até contei para os meus alunos lá no Seminário Palavra da Vida, a questão de umas 4 semanas atrás, quando eu fui dar aula de teologia contemporânea lá, que enquanto eu estava caminhando, quando eu estava indo de carro para Atibaia, num dia bem cedo de manhã, terça-feira de manhã, fui dar uma semana de aulas modulares para eles. Eu saí bem cedo, mas peguei a marginal lotada, né? E estava lá na marginal Tietê, falei, bom, Senhor, nesse momento eu preciso começar a agradecer, senão eu vou começar a murmurar pelo trânsito à minha frente. O trânsito já estava bem pesado, né? 6h30 da manhã. E eu comecei a orar por questões particulares, agradecer por questões, sabe? Comecei a agradecer, lembrar de coisas e dos princípios bíblicos associados a essas coisas. Então é um exercício mental mesmo, né? Como Paulo nos recomenda ali em Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3. E daqui a pouco, é engraçado, eu fui tomado por um maravilhamento com a vida. E quando eu olhei, de repente, para aquela marginal, num dia estranho, sabe aquele fog, aquela névoa matinal, que deixa o dia bem feinho, inclusive, né? Não estava um dia bonito, estava um dia feio, né? Aqueles carros, né, indo e voltando dos lados das marginais e tudo mais, mas eu fui tomado por um maravilhamento da vida e falo, cara, há mais beleza aqui do que feiura. E eu não posso negar para vocês que naquele momento eu fiquei emocionado e falei, cara, quantas vidas que Deus está preservando nesse momento. Sem dúvida, cada uma delas com os seus dramas, com as suas dificuldades. Mas naquele momento eu fui tomado por aquela sensação da grandeza de Deus, cuidando, amparando, sustentando, a despeito de todos os problemas que a gente mesmo causa para Ele, por assim dizer. E para nós mesmos, e uns para os outros. Alguns chamam isso de graça comum, o favor de Deus na direção de todos os homens, né? E essa graça comum me encheu o coração e eu comecei a agradecer a Deus por isso. E foi uma experiência maravilhosa para mim, né? Porque muita coisa veio na esteira disso, né? Comecei a lembrar de diversos textos bíblicos que falavam sobre isso, desse cuidado de Deus com toda a realidade humana, com todo o predicamento humano, cuidado soberano dele, e de como a gente pode confiar no caráter dele, que a despeito de nós mesmos ele continua sendo fiel. É isso aqui. E como isso trouxe, de alguma forma, inclusive, ilustrações para aquela primeira aula que eu dei naquele dia, e como foi importante isso na vida daqueles alunos que estão confinados há 3 meses lá no seminário. Aliás, estão confinados há mais desde o começo da pandemia, são os alunos, principalmente os alunos casados. Tiveram que ficar ali, não puderam sair, não podem mais ir para os seus ministérios de final de semana. Como aquilo foi importante para eles. Percebem? Essas dinâmicas, né? Olha o que está aqui atrás de mim. Está percebendo essa formação de nuvens aqui? São nuvens, né? Tem uma nuvem carregada acima de mim aqui. A beleza nisso aqui. Está percebendo a luz que está ali por trás da nuvem? A luz do sol que está chegando meio difusa por causa das nuvens? A beleza nisso aqui. É o cuidado de Deus com a sua... A beleza nesse retrato. Tá? Você pode até dizer aqui que a beleza desse que vos fala, mas é uma forma só de brincar um pouquinho com vocês. Percebe? Esse encantamento com a vida, ele deve ser vivido com gratidão a Deus. E a gente pode falar sobre isso uns para os outros para reforçar, para animar, para fortalecer, para entender que, sim, o nosso Deus é confiável. Olha que bonito isso. Tá? Isso é obra do Espírito.
É o Espírito que está promovendo isso na gente. Tá? Não estou falando tudo isso para vocês, porque o André é um cara legal, gosta de se comunicar bem. Não. É uma verdade que está impregnando meu coração, está impregnando minha vida e me faz compartilhar com você agora algo que é bonito, que é belo e que me faz agradecer a Deus pelo cuidado dele com a minha vida, com a sua vida, com a vida da minha esposa, com a vida da minha família. Eu não estou olhando diretamente para o cenário atrás de mim, mas eu estou sendo abençoado com o que está aqui atrás de mim, enquanto você é abençoado nessa aula, vendo isso, e talvez observando pela janela da sua casa um cenário bonito que você vai dizer, Deus, o Senhor é bom, o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa ideia de a gente ser aberto à ação do Espírito, a gente começa a observar essas coisas com mais naturalidade, e começa a reverberar de forma muito mais positiva tudo aquilo que a palavra de Deus fala a respeito dele mesmo, tudo que ele revelou sobre ele, e como isso nos ajuda, nos apoia, nos fortalece mutuamente. Né? Mas ok, fizemos aqui uma pregação em cima de Efésios capítulo 5, não tem problema, vamos para Gálatas 5,16 agora. E daqui a pouco eu já vou abrir para perguntas, tá, gente? Eu sei que vocês devem ter várias perguntas aí. Olha aqui, um texto conhecido também, né? Novamente, imperativos aqui. Tá? Eu posso não viver dessa forma. Vai ser um problema, né? Mas a ideia é que eu viva assim. Por isso eu digo, Paulo falando aos Gálatas, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, sejam permeáveis ao Espírito, porque à medida que ele for impregnando a vida de vocês, vocês se distanciarão cada vez mais daquilo que afeta o pecaminoso do coração. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Sem dúvida alguma. E o Espírito, o que é contrário à carne. Isso não significa viver uma vida asceta, né? Um ascetismo religioso. Não. Isso visa lidar com os afetos do coração, com as disposições do coração. É disso que ele está falando, tá? Não é viver no mosteiro, no monastério, fora da cidade, não é disso que ele está falando. É essa disposição de ser impregnado pelo Espírito e ser afastado, temos os nossos desejos, os nossos afetos santificados, retrabalhados, as nossas motivações também, né? Então ele está falando, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. De fato, a gente não quer pecar, mas peca. Não é verdade? Eu estou dando risada, mas não estou dizendo que é engraçado, não é, mas é uma situação, a gente vive isso, a gente não quer pecar. Depois que a gente peca, Deus, por que eu fiz isso? A gente fez isso porque é pecador. E em grande parte, porque talvez a gente não estivesse aberto, totalmente aberto à influência do Espírito, especialmente naquela questão, naquela área na qual a gente pecou. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, a lei não tem mais efeito sobre vocês. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando, quem está rendido a tudo isso aí, significa que ainda não entendeu o Evangelho. Quem vive debaixo dessa pauta, ou seja, você olha para a pessoa e ela vive, isso é manifestado nela constantemente, essa pessoa ainda não foi transformada, não foi alcançada por Jesus. Porque só pelo poder do Espírito Santo é que a gente pode mudar e escapar dessas coisas. Tá? Mas eu nunca fiz isso, nem quando eu era crente. Gente, o fato de fazer, não estou falando que a gente tem que fazer tudo isso em toda intensidade para ser um descrente. Mas, assim, é o que Jesus falou, né? Por exemplo, sobre imoralidade sexual. Só pensar. Né? Então, se você não... É a ação do Espírito na minha vida que vai trabalhando a minha mente para dizer, cara, não é por aqui que você deve pensar sobre a sua sexualidade, sobre a sexualidade alheia, sobre como você deve olhar para uma mulher, enfim, essa construção, esse resgate da minha sexualidade, usando um exemplo, né, só pode ser feito em parceria, na verdade, submisso, né, à ação do Espírito na minha vida, conhecendo as Escrituras e me deixando ensinar por ele. Porque os afetos do coração estão aqui. Eles vão querer o tempo todo falar, vai por ali, amigo. Opa, dá BO se for por ali. Né? Então, só para a gente entender aqui o que ele está falando. Mas olha aqui, mas o fruto do Espírito é o fruto, né? Tem um fruto só e alguns aspectos aqui, tá? Facetas, né, desse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele fala, ali não tem poder de destruir vocês mais, né? Ele fala, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E quando a gente fala de paixões e desejos, gente, a gente está falando de tudo mesmo, né? Inclusive nosso desejo de controle, nas mais diversas situações, o nosso desejo por segurança, as aspirações que a gente tem de que a vida se volte ao normal, porque a gente não sabe se vai ser normal novamente, né? Há uma série de cuidados que a gente está tendo que ter agora. Por exemplo, hoje nós gostaríamos muito, hoje seria o dia de nós termos a Santa Ceia. Todo domingo, primeiro domingo do mês, a gente faz a ceia do Senhor aqui na CD Moema. E nós tivemos que suspender a ceia desse domingo, por quê? Com a retomada do culto presencial, existem protocolos que precisam ser observados, porque nós não podemos compartilhar alimentos aqui. Como resolver isso? Olha só, você está vendo que coisa? Então, existe, sem dúvida alguma, um movimento, a gente precisa trabalhar com tudo isso, e nós precisamos organizar os nossos afetos, os nossos sentimentos, os movimentos da nossa vida com base nisso. Então, onde na minha vida está faltando amor? Onde na minha vida está faltando alegria? Onde na minha vida está faltando paz? Onde na minha vida está faltando paciência? Onde na minha vida está faltando amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? É nessa área que eu não estou me submetendo, não estou me enchendo do Espírito Santo. Estou resistindo à ação dele na minha vida. Para pensar, onde está faltando amor na sua vida? Onde está faltando alegria? Ou, quais os motivos da falta de amor? Quais os motivos da falta de alegria? Quais os motivos da falta de paz? Paz, tão querida e sonhada paz. Quais são os motivos da sua impaciência, se ela está existindo? Da falta de amabilidade? É aí que você precisa deixar o Espírito Santo agir, né? Senhor, vem aqui e me ajuda a trabalhar com isso aqui, né? Não sei nem por onde começar, não sei nem onde está o fio da meada. Me ajuda a pegar o fio da meada, né? É aí que Deus vai querer trabalhar na sua vida, tá bom? Nosso tempo está correndo aqui, eu preciso terminar esses textos aqui com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver se abriu agora. Agora foi. Olha uma outra coisa importante. Olha, um outro imperativo, agora um negativo, uma ordem negativa, né? Não apaguem o espírito. Vou ler só o versículo 19. Não apaguem o espírito. O que é apagar o espírito? É sufocar a sua influência na minha vida. É tipo aquela história, não vou te ouvir. Não vou te ouvir. Tá? Lembra quando você era criancinha, né, e alguém falava alguma coisa que você não queria ouvir, para você uma coisa que você não queria ouvir, e para você demonstrar que você não ia ouvir, e você afrontava e falava lá, 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 sabe essa coisa? Né? Apagar o espírito tem a ver com essa ideia, não vou te ouvir, não vou te dar espaço para falar, você pode falar, mas eu não vou ficar te ouvindo. A gente pode resistir ao espírito. Aquilo que algumas pessoas chamam de consciência cauterizada, de certa forma, vem disso aqui. Porque muitos crentes acabam cedendo a tantos erros na vida e acabam vivendo recorrentemente em alguns erros nas suas vidas. Ou acabam mergulhando em profundos processos de tristeza, depressão e tantas outras coisas mais. Ainda que nós saibamos, né? Muitos processos eles têm questões orgânicas que precisam ser tratadas e tudo mais. Mas, muitas vezes, as pessoas entram num ciclo de tristeza, de impaciência, de descontentamento, de infelicidade, de falta de paz, né? Porque simplesmente sufocaram a voz do Espírito nos seus corações. E precisam se abrir para o caminho de volta, né? Deus está sempre próximo da gente, né? Eu li isso em Deuteronômio hoje, né? Capítulo 4, versículos 1 a 5. Né? Quem como nós temos um Deus tão próximo como o Senhor quando o invocamos? Né? Maravilhoso esse texto. Não preciso invocar.
e invocar disso. Eu preciso de ti, eu preciso da tua presença aqui. Por favor, não me negues a tua boa mão, a tua ação intensa no meu coração, transformando minha mente, a minha vida. Me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda com a minha incapacidade de crer, me ajuda com a minha incredulidade, me ajuda com a minha incompetência, me ajuda, me socorre na minha fraqueza, né? Deus não resiste a esse tipo de rendição, a esse tipo de pedido, né? Ele é próximo, né? Quem, como o Senhor, é um Deus tão próximo como o nosso, quando o invocamos. Maravilhoso esse texto. Muito bem, vamos em frente aqui. Efésios capítulo 4, voltamos para Efésios. Ei, querido livro de Efésios, né? Esse livro é maravilhoso também. Todos eles são, né? Eu tenho um problema de falar que, nossa, esse texto, eu gosto demais desse texto, um dos meus textos prediletos, mas é complicado, né, gente? Olha aqui outra coisa que a gente pode fazer com o Espírito e que a gente não deve fazer com ele. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A gente já falou sobre selo, né? Livrem-se de toda amargura. O que significa entristecer? Dá espaço no coração para a amargura, para a indignação, para a ira, para a gritaria, para a calúnia, ou qualquer outro tipo de maldade, em qualquer intensidade. Não importa se é pequeno ou se é má. Aí ele dá o oposto disso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Está vendo? Olha o parâmetro de perdão que nós temos para oferecer, né, que nós devemos oferecer. Qual é o parâmetro de perdão que eu devo oferecer para o meu próximo? Aquele com o qual eu fui perdoado. Ups. Gente, eu sou muito desafiado nisso. Sou muito desafiado mesmo, né? Eu sempre preciso lembrar disso, né? Então, percebo que entristecer o Espírito Santo de Deus é dar espaço para que a amargura cresça no meu coração e na minha mente, sendo que eu tenho meios de resolvê-la, de tratá-la. É dar espaço para que a indignação cresça, para que a ira cresça, e para que a manifestação disso, gritaria e calúnia, também aconteça. Não importa a intensidade, não importa a extensão. Toda vez que eu me envolvo nesse tipo me engajo nesse tipo de atitude, eu estou entristecendo o Espírito, eu não estou eu não estou aderindo à sua orientação, eu estou resistindo ao seu direcionamento, eu estou entrando em guerra, na verdade, contra ele, e estou entrando em guerra contra a minha própria nova natureza. Na verdade, estou entrando em guerra comigo mesmo, né? Não que o Espírito seja eu, né? Mas ele está lá dizendo, você não é mais assim. Você está tentando usar uma máscara claro que não te serve mais. Larga esse negócio. Não vou largar, vai ser do meu jeito. Então, eu percebo que o entristecer ao Espírito tem a ver com o quanto a gente se apega, né, àquilo que a gente chama de suposto direito, né? O quanto a gente se apega àquilo que se apega às nossas feridas de guerra, né? Aos ferimentos que nos causaram, querendo retribuição numa medida errada, numa medida injusta, né? Ou muitas vezes simplesmente querendo fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito, né? Então, percebam, esse é um movimento de entristecimento do Espírito. A gente pode entristecê-lo, e a gente faz isso sempre que caminha dessa forma aqui, tá bom? Muito bem. Então, só para a gente entender aqui a diferença entre essas duas coisas, né? Batismo no Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo são duas coisas distintas aqui, embora estejam dentro da mesma realidade, elas sejam, na verdade, complementares. Uma, na verdade, é construída sobre a outra. A plenitude do Espírito Santo não ocorre sem o batismo, né? Só pode ser pleno no Espírito quem já foi batizado no Espírito, essa é a ideia. Então, vamos lá, só para a gente entender aqui, tá? Batismo no Espírito, não há ordem bíblica para ser batizado no Espírito. O batismo ocorre quando você se salva, quando vai ser salvo. É o ato da salvação, no ato da salvação você é batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Já a plenitude do Espírito, ela como a gente leu em Efésios capítulo 1, versículo 18, existe uma ordem, apresenta uma ordem. Encham-se do Espírito, pleroma, né? Deixe que o Espírito Santo encha-os até as tampas, né? Até transbordar, essa é a ideia ali, né? Que ele encha vocês a ponto de transbordar, né? Batismo no Espírito Santo acontece uma única vez, na conversão do crente. No caso da plenitude, é uma experiência que pode se repetir.
Porque nós podemos ser mais permeáveis ao Espírito em algum momento e menos permeáveis a outro. É sempre que a gente peca, né? De alguma maneira a gente entrou num processo de declínio da nossa resposta à ação do Espírito, né? Então a plenitude ela pode acontecer várias vezes na vida, né? Seria muito legal se fosse para sempre, mas diz respeito ao quanto eu, como homem, pecador, resgatado por Jesus, estou submisso ou não, né? E vou te dizer que a gente precisa entender também que a plenitude do Espírito é uma coisa muito bonita e pode acontecer de formas muito mais singelas do que a gente imagina. Como, por exemplo, quando você, diante de uma situação em que caminhava obstinadamente para pecar, já tinha até talvez pecado, num momento claro, né, de lucidez, o Espírito te confronta. André, não é por aí, não é essa forma. Olha as consequências dos seus atos, mude o seu comportamento, mude a sua mente, arrependa-se sobre isso. E você naquele momento cede. Gente, isso é uma forma de deixar que o Espírito tome as rédeas da nossa vida novamente. Não pode ser caracterizado como plenitude, mas é o primeiro passo e um bom passo para que o coração se abra para que essa plenitude aconteça. Quando você amolece, quando você se rende. A rendição é o primeiro passo para a plenitude. É uma experiência que pode se repetir. Aconteceu várias vezes. Como é que... mas e aí vai haver aquelas manifestações extraordinárias? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é necessário que aconteça. Depende do propósito do Espírito. Depende do propósito. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Hoje não vai dar tempo. Quarto, é algo realizado exclusivamente por Deus, assim como a própria salvação. É monérgico, né? É ação de Deus, em uma via só. Né? Eu entro com a minha rendição, e só, nada mais. Né? Quarto, no caso da plenitude, depende da cooperação. Né? Eu posso desobedecer, eu posso resistir, eu posso entristecer, eu posso não me encher do Espírito Santo. Né? Item 5, refere-se à união com Cristo. O batismo do Espírito Santo nos coloca na posição de receber poder, mas não é em si a recepção desse poder. Eu estou em condição hoje de receber o poder de Deus, se eu me deixar guiar, se eu me deixar encher. Agora, olha só, na plenitude. Refere-se à manutenção da comunhão com Cristo. A limpeza pela confissão e santificação nos assegura toda a realização que Deus planejou para nós. Nós teremos tanto poder quanto fomos rendidos e submissos à ação do Espírito na nossa vida, mas sempre visando um propósito de honrar e glorificar Deus. Recentemente, um amigo chegou para mim, pastor presbiteriano, cara muito querido, tem feito um trabalho maravilhoso ali na Vila Madalena. Chegou, cara, estou assustado. Em 6 meses, orei por 4 pessoas com doenças terminais e as 4 foram curadas. Será que eu tenho o dom da cura? Eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava animadíssimo com aquilo. Eu falei, cara, amém, meu, que legal, que show, que delícia isso que você viveu, cara. Celebra isso diante de Deus, cara, maravilhoso, tal. Mas, cara, não é porque você orou por 4 e os 4 foram curados, que o 5º será. Esses 4 que foram curados porque Deus tinha um propósito. E o foco não é se você tem o dom da cura ou não. Né? Até expliquei para ele a diferença entre dom e manifestação do Espírito Santo. Né? Isso a gente vai falar mais para frente em outro momento. Né? Não nesse curso, em outro curso. Mas falei, cara, o que você teve foi uma manifestação, foram 4 manifestações maravilhosas. Se vier a 5ª, a 6ª, amém por isso. Mas o foco é que Deus te usou para alcançar pessoas e através da cura dessas vidas. As vidas dessas pessoas e as vidas de tantas outras pessoas foram impactadas pelo Evangelho. Esse é o foco. O Senhor Jesus foi honrado, foi glorificado, e pessoas foram restauradas, tiveram a sua vida resgatada, vidas resgatadas do inferno, e o seu coração redimido, e agora andam com Jesus. Essa foi a finalidade. Cara, foi legal, né? Estava animado com aquilo e a gente procurou não desanimá-lo, né, mas colocar a perspectiva bíblica correta sobre aquilo ali. Né? Muito legal, foi muito bonito. Uma história muito bonita de vida e
Eu fiquei assim com uma inveja santa da experiência dele, mas fiquei animadíssimo por ele, muito legal o que aconteceu. E o item 6 aqui, o último, ocorre na vida de todos os cristãos. Todos os cristãos salvos são batizados no Espírito Santo. Tá? No caso da plenitude, ocorre na vida de alguns cristãos que decidem obedecer. Não é todo cristão que vive uma vida de plenitude, que passa por esse processo de plenitude. Porque talvez não se encha, não se deixa encher pelo Espírito Santo de Deus. Né? Tem a sua vida mais controlada por outras coisas e não pelo Espírito de Deus. Isso não significa que não seja cristão, tá bom?